Bem-vindos ao Hora da Verdade. O nosso convidado desta semana é Luís Góis Pinheiro, presidente da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, criada a 29 de outubro do ano passado, na sequência da extinção do CEF e do Alto Comissariado para as Migrações. Eu sou a Ana Catarina André e comigo tenho a jornalista do Público, Ana Dias Cordeiro. Muito obrigada desde já por ter aceitado o nosso convite. Em quase 3 meses de existência da AIMA e de extinção do CEF, multiplicam-se os problemas com a substituição de inspectores do CEF nas fronteiras por agentes da PSP e da GNR, sem experiência neste tipo de missão, demoras na concessão de autorizações. O que é que não está a correr bem neste processo de criação da AIMA? Muito bom dia e mais uma vez muito obrigado pelo convite para estar aqui presente e falar sobre o trabalho da AIMA. A reestruturação da área das migrações e em particular a fusão da componente administrativa do CEF com o Alto Comissariado para as Migrações, que deu origem à AIMA, é, como se imagina, um exercício de grande complexidade e dimensão. E na verdade exigiu a 29 de outubro o nascimento de um organismo novo, um organismo que nasceu do zero, ainda que com componentes que transitaram de outros organismos existentes, e obrigou estes 2 meses e meio, sensivelmente, a uma estruturação profunda de toda esta organização. Ela tem sido feita, encontra-se neste momento num estádio muito mais maduro do que se encontrava em 29 de outubro, como imaginarão. Em 29 de outubro apenas havia um estatuto que determinava a existência de departamentos. Hoje temos uma estrutura muito mais complexa dentro da organização, muito mais organizada e que nos permite enfrentar o futuro com outro tipo de certezas e de segurança. E, portanto, eu preferia ver para o outro lado, não haver nenhum problema durante este período seria praticamente impossível. Na verdade, considero que tem sido possível, com um esforço muito empenhado de todas as entidades envolvidas, e aqui não falo apenas da AIMA, também de todas as outras, porque embora não seja da nossa responsabilidade, tenho observado de perto esse trabalho e esse empenhamento, com o objetivo de garantir que os utentes não têm nenhuma perturbação no serviço que lhes é apresentado e que vão sentindo uma melhoria crescente, ou pelo menos uma perspectiva de que a melhoria chegará. Porque também é bom lembrar que a herança do modelo anterior é uma herança pesada. Falo especificamente no caso da AIMA, não tanto da PSP. A PSP seguramente falará das componentes que lhe tocam, mas relativamente à AIMA, de facto a herança de 350 mil processos pendentes numa estrutura que tinha uma procura diária muito alta e que mantém essa procura diária muito alta, é de facto um desafio que só por si já era muito difícil de enfrentar. Somando a isso a necessidade de reestruturar um organismo novo, portanto eu diria, contrariando um bocadinho as suas palavras, que não tem corrido assim tão mal. Bem pelo contrário, tem corrido bem. De qualquer maneira, é preciso um tempo para a AIMA e as polícias adquirirem todas as competências de uma instituição com o tempo de existência do CEF, com a sua especialização, as suas especificidades, qualificações, enfim, os inspectores do CEF não estão no serviço em que estavam anteriormente, e isso tem também contribuído para uma demora e uma certa confusão de atribuição de competências. Do lado da AIMA, e esse lado eu posso falar tranquilamente porque o conheço bem, não se verifica. Aliás, a larguíssima maioria dos funcionários da AIMA eram funcionários do CEF e, portanto, exercem hoje ou as mesmas funções ou funções muito semelhantes. E, aliás, não queria deixar de o dizer aqui, que o têm feito de forma muito empenhada, muito otimista e, portanto, que demonstra que estão comprometidos com a mudança. E isso para nós foi um aspecto muito positivo, até porque não escondo que tinha algum receio que muitos anos a trabalhar numa organização que entretanto deixa de existir, possa, até do ponto de vista afetivo, deixar as pessoas menos motivadas e menos dispostas a abraçar o desafio e a novidade. Não é isso que tem acontecido. O que tem acontecido é exatamente o contrário. As pessoas estão mobilizadas, estão com a AIMA, no dia-a-dia trabalham para servir os utentes da AIMA, acredito eu, como serviam os utentes do CEF no seu tempo, com o mesmo empenhamento e a mesma vontade, mas essa parte eu não conheço, de facto eu só os conheço enquanto funcionários da AIMA, recebi-os com esse perfil e posso dizer que estou muito surpreendido pela positiva, pelo empenhamento, pela qualidade e pela vontade que os funcionários da AIMA têm demonstrado, designadamente aqueles que transitaram do CEF.
Mas com aquilo que se sabe hoje, portanto, da divisão de competências administrativas para um lado e policiais para outro, quando havia uma entidade que fazia tudo, e olhando um pouco aquilo que têm sido estes 2 meses e meio e todos os desafios que ainda se colocam, continua a achar que o CEF deveria ter sido extinto? Ora bem, a extinção do CEF, como imagina, eu não tive qualquer responsabilidade na extinção do CEF e, portanto, não estou, por um lado estou à vontade e por outro lado menos confortável. Estou à vontade porque não participei nesse processo, tenho uma opinião isenta. Estou menos confortável porque, na verdade, sou o herdeiro do resultado dessa mesma extinção. O que lhe posso dizer é que eu acredito que uma solução que passe por ter na mesma casa a componente administrativa, juntamente com todas as outras componentes relevantes para o processo de integração, me parece ser uma solução que pode ter resultados muito positivos no futuro. E digo isto porquê? Porque para nós, e isso foi logo a primeira prioridade que traçámos à chegada, em matéria de integração, a nossa primeira prioridade é a resolução do problema documental. E teve que ser, como imaginamos, claramente a primeira prioridade, de forma absolutamente clara para todos, e não era possível por outra, tendo em conta a herança que recebemos. E desse ponto de vista, permitir agora estar num espaço que agrega no mesmo ponto todos o migrante, desde o momento em contacto com o sistema, porque vem em busca do documento de que carece, até à plena integração, parece-me absolutamente crucial. Porque é importante lembrar que a AIMA não é só a componente administrativa do CEF. A AIMA também tem as competências que eram do ACM, com exceção do programa Escolhas, que de facto aqui até interessa muito pouco. Na área das migrações não tem o mesmo relevo. E, portanto, é importante ter em conta que hoje em dia, e é isso que temos vindo a fazer com a criação de equipas mistas de pessoas que trabalhavam no CEF e que trabalhavam no ACM, nos balcões de atendimento, fundindo essas equipas e criando condições para que as atribuições da AIMA, que são muito mais amplas do que eram as do CEF em matéria de integração, possam ser aplicadas de forma plena no momento do atendimento, quando as pessoas procuram documentação. E desse ponto de vista, acho que para os migrantes e para a sua integração, que é um modelo que pode vir a dar resultados muito positivos no futuro. Ainda que durante muito tempo, leio pelas suas palavras, possa haver aqui um conjunto de processos que se arrastem, que demorem mais tempo, no sentido de adensar os problemas que já vinham de trás. Eu digo, não é mais tempo, eu digo é que o 350 mil processos pendentes é mais do que o CEF conseguiria despachar num ano se tivesse um ano sem receber mais processos. E, portanto, é importante também perceber a escala do que estamos a falar. E, portanto, com uma dimensão destas de dependência, naturalmente que o serviço nasce pressionado. E que a percepção das pessoas é de que as coisas não funcionam de forma perfeita. Também lhe vou dizer uma coisa, uma situação dessas não se resolve em 2 meses e meio. Nem se resolve num ano. E por isso, desde a primeira hora, dissemos que precisávamos de 1 ano e meio para resolver este problema. Porque implica não apenas resolver a procura diária, implica resolver a procura diária e ter capacidade de resposta adicional para resolver a pendência. E, portanto, desse ponto de vista, também não vou esconder, desde a primeira hora que identificámos que dificilmente resolveríamos isso apenas com mais recursos humanos e de uma forma, e trabalhando exatamente da mesma forma que se trabalhava antes. Desse ponto de vista, pusemos em marcha imediatamente um plano para a reestruturação tecnológica da AIMA, face àquilo que era o passado e aquilo que transitou para a AIMA proveniente do CEF, designadamente, no sentido de, por essa via, tentarmos criar automatismos, maximizar a produtividade dos nossos funcionários e servir da melhor maneira aos nossos utentes. E também isso não se faz em 2 meses. E quando é que prevê que esse impacto da digitalização desses processos possa ser, de facto, visível? A nossa expectativa, a digitalização tem várias dimensões. Do ponto de vista do utente, muito brevemente vão começar a sentir novidades, muito brevemente mesmo, aliás, na sequência da publicação do Decreto Regulamentar número 1 de 2024, que veio a regulamentar a Lei de Estrangeiros e que cria a possibilidade de a AIMA passar para o ambiente digital, para o online, todos os serviços que hoje presta e, portanto, desse ponto de vista, designadamente os serviços na área documental, entenda-se, pedidos de autorização de residência, pedidos de renovação, pedidos de prorrogação, portanto, todos esses pedidos passarem a poder ser feitos de forma digital, pagos também digitalmente, logo à cabeça. Muitas pessoas não sabem isso, mas os funcionários do CEF
no fim do dia, ficavam sempre algum período, às vezes até mais do que um pequeno período, horas, a fechar as contas do dia em cada unidade, fazem-no em cada unidade, porque há pagamentos que são feitos aos balcões e que seguramente que atrasam o processo e reduzem a produtividade das pessoas sem valor acrescentado. E, portanto, este diploma tem essa vantagem. Permite-nos também começar a desenvolver esforços com outras entidades da administração pública no sentido de criar automatismos que dispensem que o utente tenha de ir buscar informação a outros lados, que pode ser obtida diretamente a partir da AIMA por acessos digitais a outros serviços da administração pública. E ainda flexibiliza algumas regras que ajudarão seguramente no futuro. Mas a principal consequência desse diploma é que nos permitirá, muito brevemente, disponibilizar o portal para os primeiros serviços e depois, ao longo deste ano, o nosso objetivo é ter os principais serviços da AIMA todos na componente digital e, portanto, permitindo às pessoas poderem recorrer aos serviços da AIMA por essa via. Agora, também há aqui uma questão, tem a ver depois com a capacidade instalada para os resolver. Ou seja, é essencial que também não se engane as pessoas e, portanto, disponibilizar uma entrada digital e depois não ter capacidade de resolver internamente, também não é resolver o problema a ninguém. Portanto, aquilo que pretendemos é, paulatinamente, ir criando vagas para esse atendimento adicional, disponibilizando os serviços online e criando maior velocidade no tratamento interno dos mesmos serviços, mudando a forma de trabalhar e também introduzindo digitalização nos processos internos. Parte das competências do CEF foram transferidas para as polícias. Como é que tem sido a articulação com a PSP, a GNR e a PJ? A articulação tem sido muito boa. Na verdade, como já tive a oportunidade de dizer, acho que há um forte empenhamento de todas as entidades no sentido de responder de forma positiva às novas competências que receberam. E naturalmente, com algumas dúvidas iniciais, penso que hoje em dia as coisas fluem de forma bastante correta e com uma entreajuda muito grande. Também aqui há um aspecto muito importante, existe uma entidade que é o SSI, o Sistema Nacional de Segurança Interna, que coordena as forças de segurança e outras forças e que tem promovido encontros regulares em todos os interessados para garantir que as coisas fluem da melhor maneira. Portanto, também é verdade que essa é aqui também prestar a minha homenagem ao trabalho de coordenação que tem sido feito por essa unidade. Contando também com a Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, que foi também recentemente criada no âmbito do SSI. Essa articulação é feita da mesma maneira com esta unidade, atendendo a que é nova? A articulação tem sido feita da mesma maneira, ou seja, na verdade, antigamente era o mesmo organismo que exercia as competências, neste momento a articulação faz com outro organismo sem grandes dificuldades. Um exemplo muito concreto das dificuldades previsíveis na altura da extinção do CEF era o acesso às bases de dados com informação confidencial de migrantes, portanto, pessoas que chegavam ou por requerer asilo ou por portanto, candidatarem-se a uma autorização de residência e que os inspectores do CEF podiam consultar para avaliar se de facto estas pessoas estavam em condições de entrar no território português. E, portanto, os funcionários da AIMA não têm acesso e isto, no início, tornou, enfim, foi uma das questões que se falaram muito para que tornaria o processo muito mais complexo e até suscetível de falhas de segurança. Neste momento, para se compreender, quando é necessário fazer consultas de segurança, ela é feita inicialmente de forma automática e, portanto, o acesso aos sistemas é feito automaticamente e, não havendo nenhuma questão, nenhum dado relevante nos sistemas, a resposta é imediata. Quando há alguma informação no sistema, que não tem que necessariamente ser negativa ou que obste ao processo, mas tem que ser analisada individualmente, é feita uma comunicação com o CFE que faz essa informação, portanto, e que analisa e que responde. Portanto, sinceramente, não encontro grande perturbação, porque já antes os funcionários que tramitavam, também na verdade não eram os que faziam as consultas, porque quem tinha que fazer as consultas eram os inspectores que normalmente não estavam no atendimento e, portanto, aí desse ponto de vista, é uma questão de organização. Falou há pouco naquilo que pôde constatar como sendo a dedicação
dos funcionários da ACM que agora estão na AIMA a fazer, no fundo, o mesmo trabalho de integração dos migrantes, e também da herança vinda do tempo do CEF, dos 350 mil processos pendentes para autorizações de residência. Mas tem havido também problemas novos, ou seja, que não são heranças do passado, antes de 29 de outubro, nem dependem, enfim, da competência ou da dedicação de funcionários da AIMA que eram do ACM e que já o faziam. Portanto, estamos a falar de situações de requerentes de asilo a dormirem no aeroporto, e problemas aos quais a PSP e a AIMA também não estão a ser muito claros sobre quem é que é responsável. Portanto, mas eu posso explicar, não tem grande dificuldade. A AIMA evidentemente preocupa-se com a situação em que se encontram os migrantes, independentemente de quem é responsável pelos atos concretos de melhoria da situação ou de cuidado. Isso acontece relativamente à PSP no aeroporto, mas também acontece relativamente à Segurança Social, à Santa Casa da Misericórdia e tantas outras entidades que têm muitas competências na forma como se relacionam com os cidadãos, e que alguns destes cidadãos são migrantes, e portanto a AIMA não cessa a sua preocupação pelo facto de não ter diretamente uma ação sobre essas pessoas. No que se passa no aeroporto é que a lei prevê que quando um cidadão que é retido na fronteira pede asilo, ou por simplesmente um cidadão que pede asilo, que permaneça e que não tem condições para entrar em território nacional, tem que aguardar na área internacional uma resposta da AIMA sobre a admissibilidade ou não do pedido. Para esse efeito, a lei estabelece um prazo de 7 dias para a AIMA se pronunciar. Desde o início que percebemos que esses 7 dias que sendo cumpridos nos permitia garantir que cumpríamos a lei, poderiam deixar as pessoas numa situação de espera desnecessária, com tempo desnecessário. Portanto, o que é que fizemos? Desde a primeira hora, investimos de forma muito significativa no atendimento no aeroporto para garantir a redução muito significativa dos tempos que demoramos a tomar uma decisão, e neste momento as decisões são em regra inferior a 3 dias. Mas ainda assim é aceitável que as pessoas fiquem 3 dias no aeroporto à espera, com condições parcas de alimentação, de sítio para dormir? Só para se compreender exatamente o que está aqui em causa. São 3 dias em que é necessário ouvir as pessoas, que muitas vezes carecem de um intérprete, aliás, a maioria das vezes de um intérprete específico da sua língua, muitas vezes são dialetos de países que não é muito fácil encontrar em Portugal pessoas que possam servir de intérprete, e, portanto, também depende muitas vezes até da própria disponibilidade e do horário desses intérpretes, e implica a entrevista, implica a decisão essa que é emitida pelo Conselho Diretivo da AIMA, e volto a lembrar que ainda assim está a ser emitida em menos de 3 dias. Quanto às condições de alojamento, há pouco que a AIMA possa fazer, a não ser de facto procurar, tentar que elas vão melhorando, porque qualquer cidadão, independentemente do local em que se encontra, deve ser tratado com toda a dignidade. E desse ponto de vista, sabemos que por razões que não têm a ver exclusivamente com estes cidadãos, que são na verdade muito poucos os que lá se acumulam a aguardar uma resposta da AIMA. A maior parte das pessoas que se encontram no aeroporto a aguardar uma decisão sobre o seu pedido de asilo, que também não são todas as que lá estão, são cidadãos que estão a aguardar uma decisão judicial porque impugnaram a decisão da AIMA. E, portanto, essa é provavelmente a principal razão, porque há uma saturação do estabelecimento gerido pela PSP, que poderia servir para esse alojamento, o estabelecimento equiparado a centro de alojamento temporário, do GAECIT, que está lotado por 2 razões. Por um lado, porque também são lá alojados as pessoas que pura e simplesmente são paradas na fronteira enquanto aguardam o voo de regresso e que não pediram asilo. Todas as pessoas que reagem judicialmente com todo o direito perante uma decisão da AIMA têm que aguardar a decisão judicial, que é, como imaginam, muito mais demorada do que a decisão da AIMA.
Estou convencido que, se fosse possível as pessoas terem apenas de aguardar um máximo 3 dias no aeroporto, que haveria condições de alojamento hoje em condições para todas. Eu peço desculpa de interromper, mas essa situação é nova, portanto não existia anteriormente. Pode haver essas razões todas que elencou, mas a pergunta é se é aceitável e quem é que responde por esta situação, se é a AIMA ou se é a PSP que está a fazer o controle de fronteiras. A lei determina esta regra e a PSP entende que, salvo em situações, imagino eu, contadas, mas foi pelo que vi na comunicação social, que não foi transmitido isso pelos próprios, só pode emitir um visto de entrada nas condições em que a lei lhe permite. E, portanto, o entendimento deles é que não tem a possibilidade de permitir a entrada em território nacional destes cidadãos sem que haja uma decisão da AIMA ou depois uma decisão do judicial. E esta segunda parte, volto a dizer, é aquela que efetivamente cria maiores constrangimentos. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Também é importante lembrar que o CEF, durante a maior parte da sua existência, procedeu exatamente da mesma maneira e que mudou o procedimento apenas e só durante a Covid. E confundem-se às vezes as razões que motivaram. O que motivou a decisão de deixar entrar as pessoas que estavam a acumular-se no ESIT, em números muito semelhantes aos que se encontram hoje, mas nessa altura eram alojados no ESIT. A decisão de os deixar entrar em território nacional foram questões relacionadas com a saúde pública e associadas ao facto de aquele número de pessoas num espaço relativamente pequeno poderia ser causador da multiplicação de contágios por Covid-19. Portanto, foi isso que motivou a situação que, felizmente, hoje já não preside à tomada de decisão. E, portanto, também é bom lembrar isto. E, portanto, o CEF agiu sempre da maneira que estamos aqui a falar e as pessoas, aliás, motivou até várias intervenções da Procuradoria de Justiça no sentido de procurar promover junto do CEF a melhoria das condições das pessoas que estavam alojadas no ESIT e em números, até diria, superiores àqueles que hoje se encontram no aeroporto à guarda da PSP. E mudou a forma de trabalhar apenas e só por causa da Covid-19. Há relatos de pessoas a dormir em condições desumanas, há histórias de exploração e de tráfico humano em setores como a agricultura, migrantes a dormir na rua. Considera que o acolhimento, ou o critério de acolhimento de entrada de migrantes em Portugal deveria ser mais apertado, como forma de garantir que, de facto, o país tem condições para acolher estas pessoas que nos procuram? Bem, a AIMA deve obediência à lei, não é? E o que a lei determina é o que a AIMA fará, ou pelo menos procurará fazer. E se conseguir fazer isso da forma mais célere e eficaz possível, seguramente será um passo muito decisivo. Agora, o que é mesmo relevante para evitar que haja situações de maior precariedade por parte dos cidadãos estrangeiros que residem em Portugal é garantir o mais rapidamente possível a sua integração plena. E por isso é que desde a primeira hora definimos 4 prioridades na AIMA, porque quem não define prioridades também não faz nada, e para garantir a integração plena dos migrantes. A primeira prioridade é claramente a questão documental, como já tive a oportunidade de dizer. É fundamental que, de forma muito empenhada, às vezes até de forma obsessiva, continuemos este caminho que estamos a trilhar no sentido de procurar resolver os processos pendentes e criar condições para que no futuro a AIMA não volte a acumular pendências, designadamente por ter uma capacidade de reagir a picos de procura que, como sabemos, são muitas vezes súbitos e não totalmente previsíveis. Em segundo lugar, criar condições para promover a aprendizagem da língua portuguesa. Também sabemos bem que a migração que temos tido nos últimos anos não tem sido apenas composta como era tradicionalmente, ou maioritariamente composta como era tradicionalmente, por cidadãos oriundos de países de língua oficial portuguesa. Hoje em dia temos muitos cidadãos oriundos de outras geografias em que a língua portuguesa não é dominada, como é, por exemplo, os brasileiros, que são claramente e continuam a ser o Brasil continua a ser o país em que a maior proveniência dos migrantes que vêm para Portugal. E, portanto, desse ponto de vista, a promoção da aprendizagem da língua portuguesa é crítica. E durante este trimestre, aliás, como já foi dito e eu aqui reafirmo, será lançada
uma nova estratégia para a promoção da aprendizagem da língua portuguesa em Portugal, que envolve estamos a trabalhar nela desde o início, com diversos organismos da administração pública, com diálogo com o setor social, com o diálogo com as associações, com todas as entidades que possam dar um contributo positivo para encontrarmos um quadro que nos permita regular a elevação e a promoção da aprendizagem da língua portuguesa para os próximos 4 anos. Esse instrumento estratégico será também acompanhado de um instrumento operacional para os primeiros 2 anos, que determina um conjunto de medidas muito concretas, algumas para executar já durante o ano de 2024, para que haja de facto um impulso decisivo na promoção da língua portuguesa. A língua portuguesa é mesmo muito importante. E os portugueses acham isso, não é apenas a AIMA que acha isso. E vou-vos dar apenas algumas notas sobre isso. Portugal, como sabemos, é um dos países do mundo que domina melhor o inglês como segundo idioma. Está no top 10 como segunda língua. No entanto, é um dos países da Europa que mais considera relevante para a integração plena dos migrantes o domínio da língua portuguesa. E a AIMA concorda com esta opinião dos portugueses e acha que, efetivamente, o domínio da língua, o domínio do nosso código, o domínio da chave de acesso integral à nossa cultura é absolutamente essencial para a integração plena dos migrantes. E até para evitar situações de ilicitude. Porque muitas vezes a falta do domínio da língua, a dificuldade no acesso às instituições, a falta de compreensão dos mecanismos de funcionamento da nossa própria sociedade, muitas vezes também acabam por deixar estes cidadãos que escolhem Portugal sem dominar a nossa língua numa situação de maior fragilidade, maior vulnerabilidade e mais facilmente capturáveis por interesses horrendos. E sobre isso mesmo, portanto, a par da promoção da aprendizagem da língua portuguesa, a AIMA tem também, enfim, pensado algum mecanismo para proteger os direitos destas pessoas, ou, enfim, de certo modo, enfim, não vai ser possível disponibilizar advogados para todos, mas que haja entidades no terreno que garantam que estas pessoas não são de facto exploradas no nosso país, embora venham, enfim, por outras vias, não é? E por empresas e responsáveis de outros países, o que é certo é que acabam sendo exploradas em Portugal. A terceira prioridade que a AIMA definiu é, no fundo, dar aqui um empurrão decisivo a uma agenda de emprego digno. Onde se enquadra, e a nossa prioridade estabelecida foi a aceleração dos processos de reconhecimento de qualificações e competências, é verdade, e essa é a prioridade, porque tem havido um esforço ao longo dos anos de melhorar e agilizar o reconhecimento das qualificações, mas a verdade é que as associações de migrantes e os migrantes com que temos falado continuam a queixar-se de grandes dificuldades. E principalmente quando os cidadãos vêm de países que não são da União Europeia. Claro que na União Europeia é relativamente simples, mas fora da União Europeia, com exceção de alguns países que são tratados quase como se fossem da União Europeia nesta matéria, as dificuldades avolumam-se. E desse ponto de vista também é muito importante. Isso verifica-se, por exemplo, muito com os migrantes que vêm da Ásia, que são muitas vezes sobrequalificados para as funções que estão a fazer e que não têm a oportunidade de, em Portugal, dar o máximo de contributo para a nossa comunidade, para a nossa economia, porque se vêem limitados até no acesso à informação sobre como reconhecer os seus conhecimentos, as suas qualificações, para poderem dar o máximo contributo na sociedade portuguesa. E, portanto, aquilo que para nós é absolutamente crítico é que há uma agenda de emprego digno, começará por isto, volto a dizer que quem não tem prioridades também não faz nada, e portanto achamos que é essencial, tendo em conta o volume muito significativo de migrantes que temos hoje em dia, que são qualificados e que estão em funções para as quais são sobrequalificados, e que provavelmente tornam-se menos produtivos, acrescentam menos à nossa economia, quando poderiam estar a fazer mais. E finalmente, eu sei que não tem a ver com a sua pergunta, mas tem a ver também com os refugiados, que é a nossa última prioridade, e digo já, nós do ponto de vista dos refugiados queremos também dar um impulso muito decisivo à integração dos refugiados. Aquilo que verificámos logo que iniciámos funções foi que efetivamente muitas vezes os refugiados, que em Portugal não têm um número semelhante ao que existe noutros países, mas que ainda assim têm um número significativo, acabam por vir para Portugal e no final do período em que têm apoio continuam a precisar de ajuda porque não são autónomos.
E desse ponto de vista estamos a trabalhar no sentido com as autarquias locais, no sentido de criarmos uma rede de centros de acolhimento que vamos procurar, aliás, o primeiro que já foi, assim que assinámos o protocolo em Alcácer do Sal, já prevê isso, com o envolvimento da Associação Empresarial da região de Viseu, com o objetivo exatamente de garantir que conseguimos criar, por assim dizer, clusters de estes centros de acolhimento que possam, desde a primeira hora, em função das qualificações e das preferências dos refugiados, mas também de alguns migrantes carecidos de apoio, possam ser deslocados para áreas em que possam maximizar a sua relação com o mercado de trabalho e a sua inserção laboral. E desse ponto de vista criarmos condições para, desde a primeira hora, também até esses migrantes mais fragilizados, que vêm muitas vezes de situações de grande violência, de grande precariedade, vêm em fuga, não há como dizer de outra maneira, possam também eles ambicionar a ter uma vida plena no nosso país com realização pessoal, profissional, familiar, em todas as dimensões. E, portanto, são estas as nossas 4 prioridades e estamos plenamente convencidos que, se as conseguimos implementar com as várias ideias que temos para as conseguir executar, muito rapidamente começaremos a ter os cidadãos migrantes em Portugal com outras condições até de fazer frente a situações menos agradáveis. A questão documental, por exemplo, é uma questão mesmo essencial. Eu não consigo imaginar como é que alguém que está no nosso país, que não tem um documento que titule essa presença neste país, possa andar de cabeça erguida e relacionar-se de forma plena com o nosso país sem ter esse documento. E, portanto, essa é a nossa primeira prioridade. É claramente nisso que estamos empenhados. Estamos plenamente conscientes que o desafio que temos pela frente é gigantesco, mas estamos muito decididos a levá-lo por diante, porque sabemos bem que as pessoas que estão do lado de fora das nossas portas precisam disso. Voltando só um pouco atrás, na sua opinião, a solução, ainda que temporária, não passa então por alterar critérios de acolhimento e de entrada? Repare, a AIMA tem um princípio desde a primeira hora que também estabeleceu um princípio muito claro. É a AIMA obedece à lei. E não tem estados de alma relativamente à lei que está em vigor. Porque no dia em que os serviços administrativos tiverem estados de alma relativamente à lei que está em vigor, temos problemas do ponto de vista da sua execução. Mas conhecendo a realidade, terá uma opinião sobre a mesma? O que eu sei sobre a vinda de migrantes para Portugal é que a nossa economia tem precisado deles. Aliás, não é só a nossa economia, a nossa própria demografia, não é? Portanto, não é propriamente... eu diria assim, não estamos a fazer um favor a ninguém. Só para se ter noção do que se passou com a demografia em Portugal, nós, no início de 2022, estávamos em segundo lugar na União Europeia, com o segundo país mais envelhecido da União Europeia. Portanto, é uma situação dramática do ponto de vista demográfico. Eu julgo, é inquestionável que os dados de facto mostrem que nós precisamos de migrantes a vários níveis, a nível económico, a nível demográfico. Portugal precisa de migrantes. Mas precisa às vezes numa dimensão. Mas há a questão das condições de acolhimento. Mas precisa às vezes numa dimensão que eu acho que não é de todo conhecida na sua plenitude. Portugal era o segundo país mais envelhecido da União Europeia. Também por boas razões, porque melhorou muito a esperança média de vida nos últimos anos, como sabemos, e isso é bom para as pessoas. Infelizmente, por razões menos boas, a quebra da natalidade foi muitíssimo significativa. Nos anos 80, Portugal era dos países mais jovens da Europa. Neste momento, apresenta de facto índices de natalidade muito inferiores àqueles que já teve. E por outro lado, também teve uma década, e também é importante lembrar isto, e por isso muitas vezes falamos muito da presença de migrantes, mas se calhar não temos presente que durante uma década, desde 2008 até 2018, tivemos um saldo migratório negativo em Portugal. Foram 10 anos em que saíram mais pessoas do nosso país do que aquelas que entraram. Mas o que nós estamos a tentar dizer é tudo isso é conhecido e se justifica, mas a questão aqui é as condições que se estão a generalizar em que muitos migrantes vivem não dá sequer para constituírem família ou trazerem as suas famílias, nem para trabalhar, nem para ter um trabalho estável. E, portanto, não resolve o problema de serem necessários para Portugal do ponto de vista económico, nem do ponto de vista demográfico. E a questão aqui é, nós conhecemos esses benefícios de virem, mas não há aqui uma necessidade de adaptar as condições que Portugal tem para acolher
estas pessoas que são realmente isso há, têm vindo a aumentar. Dei-lhe um exemplo no que se passa relativamente aos refugiados, mas também aos migrantes em situação de necessidade. Vamos ver, nós dito tudo isto que disse relativamente à necessidade de migrantes e acrescentando até de facto que do ponto de vista demográfico, os migrantes em regra são mais jovens e, portanto, um saldo migratório positivo tem impacto na redução do envelhecimento da população. Agora, nós também temos consciência que as populações migrantes são populações com maior risco de pobreza e, normalmente, principalmente aqueles que são migrantes de fora da União Europeia, com maior risco, com maior taxa de desemprego do que os residentes nacionais. E, por isso, temos que estar vigilantes. E isso é absolutamente inquestionável. Temos que estar vigilantes para garantir que adotamos um conjunto de medidas, e eu já referi aqui algumas, para garantir a máxima integração de quem vem para Portugal e garantir que, se porventura passarem períodos em que estão em condições em que podem dar um contributo menos apto, esse seja o mais reduzido possível. E por isso digo que, em primeiro lugar, a documentação, porque, efetivamente, a falta da documentação limita muitíssimo a ter um acesso ao mercado de trabalho destas pessoas. O não domínio da língua portuguesa é absolutamente castrador do ponto de vista do acesso à nossa comunidade, à nossa cultura, à plenitude no mercado de trabalho em Portugal. O não reconhecimento das qualificações e das competências que as pessoas que vêm para Portugal têm pode muitas vezes levar até à frustração e a situações de menor contributo que também não são positivas. E, finalmente, aqueles que careçam mesmo de ajuda devem ter essa ajuda de forma orientada para o mercado de trabalho e tirando o máximo partido das suas características. E por isso eu estou convencido que esse tipo de problemas que relata são problemas que se resolvem antes, previnem-se desta maneira, atuando a estes 4 níveis de forma prioritária. E estamos plenamente convencidos disso e por isso é que estabelecemos estes como as nossas 4 prioridades. Através da documentação, portanto, que falou que da é muito importante. Promoção da língua portuguesa, uma agenda de emprego digno com reconhecimento de qualificações e competência e por uma aposta na inserção laboral dos refugiados e dos migrantes carecidos. Não falou ainda aqui da questão da habitação, que é uma questão tão séria em Portugal. Que é uma questão que, como sabemos, extravasa largamente as fronteiras das migrações, não é? E, portanto, está na agenda, está na ordem do dia e merece uma atenção muito especial. É isso. Agora também estou convencido que a resolução do problema da habitação seguramente será mais... Por exemplo, os migrantes têm muito mais dificuldade no acesso a um arrendamento do que têm um nacional. E então, se não dominarem a língua, garanto-lhe que esse acesso ainda é mais dificultado. E se não tiverem documentação, ninguém emite um contrato para um migrante que não tem um documento que atesta que tem... Se não tiver um contrato, se não tiver documentação, se não tiver um contrato de trabalho, se não tiver... Tem muito mais dificuldade em arranjar fiadores do que os nacionais. Portanto, os problemas de habitação com os migrantes elevam-se a outra escala. E por isso, volto a dizer, se nós nos focarmos nestas 4 prioridades que referi e conseguirmos levar por diante as mesmas, estou plenamente convencido que haverá condições para que a situação de maior risco que os migrantes hoje em dia correm deixará de ser uma realidade no futuro. O que não significa que não possam vir a ser adotadas, e estão em estudo algumas, medidas de apoio ou de promoção da redução da desigualdade no acesso ao mercado de habitação entre migrantes e não migrantes. Mas ainda relativamente à documentação, falou que, portanto, é de facto uma condição para que a situação dos migrantes em Portugal melhore, mas também, ao mesmo tempo, no início da entrevista, disse que herdaram, portanto, a AIMA herdou 350 mil processos pendentes de autorização de residência e que esses números se mantêm praticamente os mesmos. Portanto, quais é que são eles? E se mantêm, isto significa que as pessoas continuam a não ter documentação durante muito tempo. Portanto, esse problema, afinal, não se vai resolver assim tão depressa? Vai resolver e, como disse, a nossa expectativa é resolver no prazo de 1 ano e meio. E, como disse também desde a primeira hora, e repito aqui com igual serenidade, é um problema que não se resolve de um dia para o outro e seguramente não se resolve em 2 meses e meio. Aquilo que eu posso dizer é que, a pouco e pouco, as pessoas vão começar a sentir
mudanças, designadamente com a disposição de serviços digitais aos quais podem aceder, que de uma forma mais transparente, mais célere e mais optimizada para o trabalho da AIMA, vão permitir disponibilizar documentação. Estamos em paralelo a desenvolver sistemas de informação que nos permitem tramitar de forma mais acelerada os processos que já estão pendentes. Agora, não se vai fazer de um dia para o outro. E se eu estivesse aqui a dizer que isto em 2 meses e meio está uma maravilha, alguma coisa de estranho se teria passado, porque o nível de intervenção que nós temos que realizar do ponto de vista da mudança da forma de trabalhar é de tal maneira transformadora que dificilmente se começará a sentir um impacto notório e visível antes de decorrido um largo período de tempo, designadamente alguns meses. Agora, volto a dizer, a nossa expectativa é que depois de termos estas ferramentas implementadas e termos a sua plenitude de todas as medidas que temos previstas em funcionamento, que no prazo de 1 ano e meio a pendência desapareça e, a partir daí, estarmos capazes de lidar com à vontade, com a procura diária e ainda sermos capazes de responder a picos de procura quando ela surja. E, portanto, a resposta à sua pergunta, não, em 2 meses e meio não fizemos a revolução de tudo aquilo que temos que fazer para tornar isto possível. Nem isso seria existem 350 mil Existem 350 mil processos mais? pendentes. A nossa expectativa anda à volta dos 350 mil. A diferença anda à volta disso. Embora também saibamos que alguma dessa pendência possa já não ser real. E esse, aliás, é um exercício que vamos ter de fazer, tendo em conta que são pedidos feitos há muito tempo de pessoas que podem já não estar em território nacional. E, portanto, são 350 mil processos pendentes que eu não tenho a certeza que todos eles representem uma procura efetiva dos sistemas dos serviços da AIMA. É algo que nós também, ainda durante este semestre, vamos conseguir avaliar. Há pouco falava de algumas medidas que estão em estudo na área da habitação. Pode adiantar algumas delas que estão a ser ponderadas neste momento? É prematuro ainda, até porque dependem de outras entidades que não apenas da AIMA, portanto, mas seguramente que brevemente iremos falar sobre isso. Só para clarificar, foram anunciados, digamos assim, diversos prazos para dar resposta aos pedidos de autorização de residência. Estamos a falar de quanto tempo é que a AIMA espera? Estamos a falar do tal ano e meio, que falava há pouco? 1 ano e meio para termos resolvido a pendência e estarmos em condições de responder à procura diária. Sabendo que... 1 ano e meio desde que iniciámos, portanto, diria no verão de 2025. Mas depois, a partir desse momento, qual é a expectativa do tempo que se vai demorar a São os ter? prazos legais, quer dizer, dentro do razoável, cumprir a lei. Sabendo que vai haver, e já foi anunciada, uma flexibilização nos processos de reagrupamento familiar de migrantes, quantos é que estão pendentes dos cerca de 20 mil que estavam à data da extinção do CEF, portanto, em outubro do ano passado? Quer dizer, na verdade, os processos de reagrupamento familiar nós nem sabemos bem quantos é que estão pendentes, porque houve, de facto, a disponibilização de muito poucas vagas ao longo dos últimos tempos, e não é só do último ano sequer. Aliás, nós temos vindo a disponibilizar até mais vagas do que eram disponibilizadas no tempo do CEF para este efeito, mas que são manifestamente insuficientes para as necessidades das pessoas. Nós temos cá muita gente que quer fazer reagrupamento familiar e que não o tem feito, nem nós sabemos que o quer fazer, porque a intenção não está manifestada. Aquilo que nós pretendemos é, como disse, aliás já foi dito, o portal, quando for lançado, dará prioridade ao reagrupamento familiar e, portanto, os primeiros serviços serão relacionados com o reagrupamento familiar exatamente para garantir isto, porque nós temos consciência que uma pessoa que escolheu Portugal para viver e que ou tem a sua família não documentada ou tem a sua família fora do território, seguramente que não exerce aqui a sua ligação ao nosso país de forma plena e, portanto, ou se não tiver cá a sua família, provavelmente nem sequer permanecerá muito tempo. Não tendo a sua família indocumentada, seguramente que o risco designadamente de pobreza por limitações no acesso ao mercado de trabalho do cônjuge ou do unido de facto e outras situações mais complicadas, designadamente com os filhos menores, que não queremos que aconteçam. Aliás, os filhos menores são uma preocupação muito grande para nós. Eu estava interessada, não sei, relativamente a este ponto, muito frequentemente é dito, portanto, para os migrantes permanecerem em Portugal, não é? Muitas vezes eles entram, portanto, Portugal acaba por ser, pela facilidade com
com que conseguem entrar e ter vistos temporários ou vistos, enfim, provisórios de autorização de residência, e depois as autorizações de residência acaba também por ser um ponto de passagem e de entrada para o espaço europeu, ou seja, os migrantes querem vir para a Europa e entram por Portugal. Isto está presente nas preocupações da AIMA? Ora bem, é normal que as pessoas saiam de Portugal, apesar de terem escolhido Portugal para viver, tal como os portugueses também saem. Portanto, é normal, esses fluxos são fluxos normais. Mas ficam muito pouco tempo. Aquilo que nós queríamos era que permanecessem, por isso estamos convencidos, plenamente convencidos, que quanto mais acesso a instrumentos de integração existirem, maior é a probabilidade da sua permanência ser duradoura. E volto a dizer, até porque a integração plena, na verdade, só se consegue com tempo. E desse ponto de vista, estabelecermos relações duradouras com aqueles que escolhem Portugal é também algo que preocupa a AIMA no sentido de procurar, na medida do possível, criar o máximo de condições para que as pessoas que vêm para Portugal permaneçam cá, porque se sentem bem, porque estão bem no nosso país, porque estão a dar um contributo válido e duradouro e porque têm cá a sua família. Portanto, desse ponto de vista, os movimentos são normais, os portugueses também circulam. Nós sabemos, e não é novidade para ninguém, que Portugal não é propriamente o país que tem salários mais altos no contexto da União Europeia, portanto, naturalmente que esse fator é um fator em que Portugal é menos competitivo do que são outros países, mas sabemos que temos outros fatores que são relevantes para a atratividade do nosso país e da nossa economia. Portanto, desse ponto de vista, o que queremos é que, por ação da AIMA, não haja um conjunto de situações que dificultam a integração do cidadão estrangeiro em Portugal, e por essa via ele se sinta menos confortável cá, tenha mais vontade de sair. Dou exemplo, não ter a documentação é claramente um exemplo, não ter acesso a um domínio da língua e ao código é outro exemplo, não ter o reconhecimento das suas qualificações e competências para poder ter o melhor emprego possível também é outro exemplo. Portanto, estou apenas a dar alguns exemplos de situações que estamos plenamente convencidos que, se apostarmos fortemente nelas como estamos a apostar, vamos ter resultados positivos até na maior permanência dos cidadãos que escolhem Portugal para viver. Em novembro do ano passado, ou seja, menos de um mês depois da criação da AIMA, já tinham entrado 176 processos contra a agência nos tribunais administrativos e fiscais por intimação para a defesa dos direitos, liberdades e garantias. Qual é o balanço atual destes processos? Os processos em geral, nós procuramos, quando somos notificados por tribunal para a adoção de determinado comportamento, claro que o executamos. Portanto, é o que é. Agora também não é novidade para ninguém que o recurso a tribunal para impor uma decisão é uma prática que não se iniciou com a AIMA, não é? E que seguramente não decorre de atrasos de processos que se iniciaram durante a existência da AIMA. Aproximamos-nos das legislativas. Quais é que deveriam ser, na sua opinião, os compromissos dos partidos em matéria de integração, de migrações e de asilo? Bem, eu ficaria muito feliz se os partidos adotassem, todos eles nos seus programas, as 4 prioridades que aqui referi hoje. E, portanto, a prioridade à resolução da questão documental, a prioridade à promoção da aprendizagem em língua portuguesa, a prioridade a uma agenda de emprego digno com um grande enfoque na agilização do reconhecimento das qualificações e das competências e a promoção da integração e da inserção laboral dos refugiados e imigrantes em situação de perigo. Muito obrigada. Eu é que agradeço.